Fala fera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve e compartilha esse vídeo com outros homens que também precisam ouvir essa nossa conversa aqui. Meu nome, se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico há quase 30 anos, formei em 1997, cara. Eu sou escritor e sou uma das referências em saúde masculina. Eu sou uma das referências. Eu aceito esse título aí, vai. Pode me xingar de arrogante, mas que eu sou uma das referências, eu sou. Ao longo desses quase 30 anos como médico, bicho, eu já atendi dezenas de milhares de homens no meu consultório. Eu tenho acompanhado ao longo desse tempo todo, de perto, cara, ali no dia a dia, homens com padrões que se repetem quando a base biológica masculina começa a falhar. E a minha missão aqui é muito simples e clara. É falar diretamente com você, homem, sobre aquilo que sustenta de verdade a sua energia, a nossa energia. Aquilo que sustenta a sua clareza, a sua capacidade de construir uma vida forte, coerente. Através dos conteúdos que eu publico nesse canal aqui, eu quero devolver a você, homem, o entendimento sobre o seu próprio corpo. Tá faltando isso, cara. O entendimento sobre como o seu corpo funciona, especialmente sobre a importância da testosterona no corpo masculino, no seu corpo. Porque a testosterona não é apenas um hormônio, ela é o ponto zero da saúde masculina. Quando a testosterona está baixa, todo o resto começa a funcionar bem abaixo do potencial. Seu corpo não responde como deveria, sua mente perde foco, a sua disciplina oscila e a sua vida vai ficando mais pesada, mais travada do que deveria ser. Todo o conteúdo que você vai ver aqui parte dessa premissa. Fisiologia aplicada, autorresponsabilidade extrema e vida real. É papinho de coach de internet, não. É sem atalho, sem promessa vazia, mas com resultado comprovado. Então acompanha com atenção o que vem a seguir, porque talvez esse vídeo te ajude a enxergar algo que ninguém nunca te explicou com essa clareza, com essa transparência que eu vou te dar aqui. Então, bora lá pro conteúdo. Na faixa dos 60 anos, o que o homem tem que se atentar? Um homem de 60 anos de idade, o sexagenário, eu daqui a 5 anos, eu tô doido para poder pegar essa plaquinha minha de terceira idade, rapaz, estacionar meu Camaro V8 6.2 na vaga de idoso. Acho que mais uns 5, 6 aninhos eu já consigo essa plaquinha aí. Eu tenho muitos pacientes nessa faixa etária, eu tenho muitas pessoas nos clubes, nos grupos que eu gerencio nessa faixa etária, homens de 60 anos de idade. Tem bastante homem que me acompanha, que faz consulta comigo, que está na faixa etária dos 60. E uma das dúvidas e uma das curiosidades que eu vejo nessa população é que o cara, se você garantisse 4 variáveis, me acompanha nesse raciocínio aqui, se você garantisse 4 variáveis, aporte proteico, intensidade do treino, níveis hormonais e hidratação. Aporte proteico, intensidade de treino físico, níveis hormonais e hidratação. Se eu garantisse essas 4 variáveis e pegar um cara de 20, um de 40 e um de 60, iguais, gêmeos, clones, 20, 40 e 60, e essas 4 variáveis forem as mesmas nos 4, 20, 40 e 60, qual desses 3 caras ganha músculo mais rápido? 20, 40 e 60, sendo que os 3 caras têm mesmo aporte proteico, mesma intensidade de treino, mesmo nível de hormônio, testosterona e mesmo nível de hidratação. 20, 40 e 60, qual dos 3 ganha músculo mais rápido? Chuta. Os 3. Não tem diferença. Não tem diferença. O cara de 60 ganha tanto músculo e queima gordura quanto o cara de 20. A diferença é que o cara de 20 quer manter bons níveis de testo e quer treinar bastante porque ele quer ficar trincado para comer o máximo de mulher que ele puder. A cabeça do cara tá assim. O cara de 60 já tá com os netos, não quero mexer mais com essas confusão não, tô lá com a minha veinha. O problema do cara de 60 não é que o organismo dele parou de responder, é que a mente dele desistiu muito antes de acabar o prazo de validade do corpo. É fogo porque tanto o corpo quanto a mente desse cara precisam de nível de testosterona para restartar. Ele só vai conseguir enxergar o potencial que ele tem guardado dentro dele, um gás danado que ele tem guardado dentro dele. A mente dele só vai conseguir enxergar isso se ele tiver uma testosterona acima de 600. E o corpo dele só vai entregar a ele esse gás, essa energia, se ele tiver uma testosterona acima de 600. Então, tanto para o desempenho cognitivo, mental, memória, pegada, foco, disciplina, tenacidade, quanto para a parte biogênica, biológica da coisa, ganho de massa muscular, melhora da sensibilidade periférica à insulina, redução da gordura, para os 2 cenários, psicogênico e biogênico, para os 2 cenários eu preciso de testosterona. Então é uma urgência
que a gente pegue esses homens de 60 anos de idade e restaure nesses caras bons níveis de testosterona. Porque você, meu parceiro de 60 a mais, você é um bastião de experiência e sabedoria. Dos vários projetos que existem para desagregação do nosso tecido social, das várias agendas simultâneas que vão ocorrendo, a gente tem a agenda da masculinização da mulher, a gente tem a agenda da feminilização do homem, a agenda da sexualização precoce da criança, a agenda de infantilização e burrice programada. Das várias agendas que a gente tem correndo, a gente tem essa agenda do desprezo pela experiência. O idoso é tratado como um idoso, já está no final da vida. Não, em sociedades antigas e talvez culturalmente mais evoluídas que a nossa, não tecnologicamente, mas culturalmente mais evoluídas que a nossa, um homem e uma mulher idosos, cara, aquilo lá era uma biblioteca, aquilo era um bastião de experiência, aquilo era um farol na escuridão, porque aquela pessoa já tinha atravessado quantos invernos, quantas secas, quantas dificuldades, quantos partos difíceis, quantas brigas familiares, quantos acidentes. Aquela pessoa, o menino de 15 anos, que está vendo um outro menino de 15 anos caído no chão com uma fratura na perna, aquilo para o ancião e para a anciã de 60 anos de idade é algo que eles já viram quantas vezes. E toda aquela sabedoria vinha para aquela conduta, para resolver conflitos na tribo, para poder estabelecer harmonia, progresso, direcionar o uso de recursos. Nós estamos perdendo a sabedoria acumulada, porque principalmente os homens de 60 anos para frente estão com níveis de testo tão baixos que os caras só querem sobreviver. Eles pararam de querer ensinar, de querer deixar um legado. O cara só quer chegar no dia de amanhã, o cara só quer conseguir pagar o próximo boleto. Ele não consegue enxergar muito além disso. E não é culpa dele, é porque biologicamente o cara está com freio de mão puxado, porque ele está com baixos níveis de testo. Tem como você pegar um cara de 60 anos de idade, que de repente está obeso, hipertenso, com diabetes, e pegar esse cara e colocar ele com níveis bons de testo de novo? Dá, eu faço isso direto. Precisa dar testosterona para esses caras? Eu diria que 1 de cada 7, 1 de cada 8 vão acabar precisando. Mas, novamente, na imensa maioria dos casos que eu atendo, mesmo em pacientes com mais idade, 60 anos, cara, eu diria que uns 60, 70% desses caras aí, uma proporção menor em relação a homens mais novos, né? Homens com até 50, 80%, medida natural resolve. Homem com mais de 60, mais ou menos aí uns 40, 50%, acredito que dá para poder melhorar só com medida natural. Porque, de novo, o cara vem inflamando o corpo dele a tempo demais. E na hora que você começa a colocar esse cara com hábitos mais serenos, mais sensatos, mais focados, mais direcionados, e ele começa a ver o resultado, porque existe conhecimento e método naquilo que ele está fazendo, não é à toa, ele sente a testosterona dele subindo. E isso faz uma diferença danada. E nós, com urgência, precisamos de homens com bons níveis de testosterona em todas as faixas etárias. E eu diria, do fundo do coração, cara, com tanta urgência quanto, nós precisamos de homens de 60, 70, 80 anos com bons níveis de testosterona. Porque esses caras são o farol que vão iluminar gerações antes deles. Inclusive a minha. Porra, quem dera eu tivesse um cara de 80 anos com bons níveis de testosterona que pudesse contar para mim sobre a vida, falar sobre parâmetros de evolução, métricas, objetivos, o que tem valor, o que não tem valor. O cara tá lá na frente na estrada. Mas só que o cara chega lá na frente da estrada com 60, 70, 80, com 150, 200, 300 de testo. Eu lamento, esse cara, ele não enxerga mais, ele não é capaz de fornecer orientação de valor porque ele está perdido na própria insuficiência hormonal dele. Então, homens de 60 deveriam ter uma testo acima de 600. Eles deveriam ter uma testo entre 800 e 1.100. E se o cara não quiser fazer isso por ele, eu recomendo que você faça isso pela sociedade, meu filho. Porque tem um monte de homens mais novos que poderiam se beneficiar muito de você com 60 a mais, tendo mais energia para guiar essa molecada na sequência de merda que essa molecada anda fazendo. Enquanto você assiste esse vídeo, talvez esteja se perguntando se a sua testosterona está boa, ou de repente você até já descobriu que a testosterona está baixa, fez um exame, viu lá que ela está baixa mesmo. Existe algo importante que você precisa entender, fera. Nesse exato momento, existem centenas de homens que decidiram parar de viver no improviso e começaram a aplicar protocolos funcionais, comprovados, protocolos responsáveis para aumentar a testosterona de forma natural. E esses caras estão evoluindo pra caramba nesse exato momento, subindo um degrau depois do outro. Esses homens estão passando por desafios diários
para sustentar a postura, a força, a clareza. E a gente não está fazendo isso no discurso, não. A gente está fazendo isso na prática do dia a dia. Tudo isso é possível através de um programa que eu desenvolvi depois de décadas atendendo homens reais dentro do meu consultório médico. Não estou falando de influencerzinho de internet, não. É ali, cara, no chão da fábrica, atendendo gente real no consultório e observando exatamente onde aqueles homens tinham quebrado e o que era necessário para destravar os caras. Esse programa foi criado para auxiliar homens como você a reconstruir a sua base hormonal masculina, empregando protocolos práticos, aplicáveis, rotinas, sem atalho, sem promessas vazias. Você sabe que eu não sou de papo furado. Dentro desse programa, você encontra orientação clara, todas as diretrizes clínicas organizadas passo a passo. É muito simples, cara. Você vai ver. E para completar, a gente ainda tem um grupo de apoio lá. Tem desafios diários para os caras que a gente fica postando nos grupos, porque o homem não evolui só com informação, cara. O homem evolui com estrutura, com conhecimento, com acompanhamento, com método, com autorresponsabilidade, avançando etapa por etapa, fatiando, até recuperar energia, libido, desempenho, clareza, força, capacidade de manter a disciplina no longo prazo para alcançar cada um dos objetivos que você deseja. Se você quer conhecer melhor esse programa e entender tudo que existe lá dentro, é só você clicar no link que está na descrição. Lá nesse link você vai ter acesso completo à proposta do que é esse programa e tudo que faz parte do meu clube da Testo. Eu te vejo lá dentro, fera! Doutor, quais decisões e hábitos esse homem deve ter? Um dos problemas que existem no homem de 60 a mais com relação a testo é porque provavelmente, fera, você está tomando alguns remédios aí. Já chegou aquela época, né? A polifarmácia, né? Você está tomando alguns remédios aí que podem estar detonando a sua testosterona, podem estar detonando a sua produção de óxido nítrico, a sua função testicular. Por exemplo, tem um remédio antihipertensivo bem comum chamado metoprolol, que é o Selozoc. É um beta-bloqueador bastante utilizado em homens com hipertensão, que tem problema coronariano. Só que o metoprolol, ele interfere com a síntese de óxido nítrico no testículo. Objetivamente, isso pode prejudicar a sua ereção e, teoricamente, pode prejudicar a sua produção de testosterona. Teoricamente. Objetivamente, o metoprolol, ele realmente baixa a produção de óxido nítrico. Disfunção erétil, ansiedade, antecipação de desempenho sexual. Só que se você trocar o metoprolol para um outro remédio, que também é beta-bloqueador, o bisoprolol não provoca redução do óxido nítrico. Então, muitas vezes, você que está com 60 anos de idade ou mais, tomando algumas medicações, conversando com o seu médico e fazendo algumas trocas, conversando com o seu médico, não é para você trocar sozinho não, que você não entende nada disso. Estou te dando a dica que algumas medicações que você está tomando podem estar interferindo na sua produção hormonal. E às vezes simplesmente manter a mesma medicação, é um beta-bloqueador, eu só vou trocar de metoprolol para bisoprolol. Essa simples mudança já começa a fazer um efeito benéfico para você. É muito comum pessoas de mais idade ter problema de fungo, né? Fungo na unha, fungo na virilha. E aí vai lá tomar alguns derivados imidazólicos, cetoconazol, fluconazol. Esses remédios, se forem utilizados por longo prazo, podem detonar a sua produção de testosterona. Algumas medicações para digestão podem prejudicar a sua produção de testosterona. Antibióticos podem prejudicar a sua produção de testosterona. E você provavelmente está tomando uma coleção de remédios que mexe com o funcionamento do seu eixo hipotalâmico e hipofisário testicular. Então, o principal problema que eu vejo nos homens de 60 a mais, que eles deveriam conversar com o médico e se informar melhor, é quais remédios eu posso estar tomando que são ruins para a minha produção de testosterona. Porque provavelmente você está fazendo uso de algum aí de modo constante. E o segundo, essa galera tem mania de ir lá e comprar um monte de suplemento, né? Vai lá e gasta R$ 1.500 na farmácia comprando suplemento. É aquela cacetada de vitaminazinha lá, não estou tomando isso aqui, molibdênio para unha. Tem suplementos que funcionam para melhorar a sua testosterona, tem suplementos que funcionam para poder melhorar a sua recuperação muscular, para inflamação na próstata, suplementos que melhoram sua memória, suplementos que melhoram a sua testosterona. Mas onde você poderia adquirir esse tipo de conhecimento? Às vezes o médico não tem, às vezes a informação da internet é meio enviesada. Eu vou comprar o suplemento A no site, que tem informação do suplemento A, mas o site vende o suplemento A. Aquela informação lá tem um conflito de interesse ali, ó. O cara está falando bem do suplemento porque ele vende o suplemento. Tem alguém que não está vendendo o suplemento, que está me falando qual suplemento é bom e qual que é ruim?
Onde eu poderia conseguir esse tipo de informação? Quais remédios podem estar prejudicando a minha produção de testosterona aos 60 anos ou mais? E quais suplementos eu deveria estar usando agora que eu tenho 60 anos? Quais condutas eu poderia tomar? Onde eu poderia conseguir esse tipo de conhecimento? Onde, né, gafanhoto? Onde? Se conectou com o que eu falei com você aqui, fera? Porra, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os outros homens que também precisam ouvir essa conversa nossa aqui. Continua acompanhando os próximos vídeos, porque aqui a ideia é sempre a mesma, meu irmão. É devolver ao homem o entendimento sobre o seu próprio corpo para ele restaurar a sua força, se reconectar com a sua clareza. E lembra disso, bicho, testosterona é o ponto zero. Quando esse ponto zero, essa base, está bem ajustada, todo o resto deslancha, começa a funcionar como se fosse uma máquina. A gente se vê no próximo conteúdo.